Priscila, vamos começar por essa história, então, da parceria da base, que eu acho que está preocupando muita gente, porque quando surge uma notícia assim, a primeira coisa, sem informação, pintam, vão vender Cotia, né? Isso se alastrou pelas redes, vão vender Cotia, tá? E não é isso, né? O que você entendeu dessa história? Conta pra gente. Eu entendi, assim, mais ou menos o que o São Paulo vem tentando encontrar, né, tanto para o profissional quanto agora para a base também, é encontrar parcerias e investimentos, porque o São Paulo, de certa maneira, não está sendo muito rentável, né, nos últimos tempos. Está devendo muito mais do que ganhando, mesmo tendo um ano que ganhou muito. Continua devendo muito. Então, assim, parece que às vezes não está... A conta... Parece não, né? A conta de fato não está fechando. E isso, a longo prazo, é muito prejudicial e pode quebrar um clube. Basicamente, o que poderia salvar se tudo der errado são seus patrimônios e tal, mas aí também desanda de maneira, falando de futebol, né? Então eu acho que o São Paulo procura maneiras de ter investimentos, e isso agora no futebol a gente sabe que vem de pessoas, né? Vem de pessoas físicas. E a minha preocupação é que essas pessoas físicas, elas não estão ligando muito para os clubes, né? Elas têm dinheiro e elas querem ter investimentos, igual as pessoas que ganham muito dinheiro, ou médio, um salário, investe dinheiro. Você está pensando em você, não necessariamente no negócio que você está investindo, né? O que você se importa é em não perder o dinheiro que você investiu ali. Então, eu entendo que é isso, assim, uma maneira de investimento, de alguém botar o dinheiro lá para te ajudar. Esse é o discurso, né? Mas na prática não deve ser tão simples assim. Porque a pessoa não quer perder o dinheiro, você não tem nenhuma garantia que esse dinheiro vai voltar, e você coloca o seu clube na mão de alguém, né? Tanto no profissional, como o São Paulo quer fazer agora, tendo FIDIC e tal, que não é na mão de alguém, né? Mas agora tem mais pessoas envolvidas na finança do São Paulo do que só a diretoria do São Paulo. Então a minha preocupação é principalmente essa mesmo, sabe? É colocar outras pessoas não no comando, mas participando financeiramente do clube, sabe? Me preocupa um pouco, me dá um pouco de medo. Acho que tem muito clube seguindo esse caminho e vem dando certo, tipo o Botafogo, né? Mas aí também, se amanhã ele sai, o Textor sai, acabou, não tem mais nada, quebrou tudo, entendeu? Então, me assusta um pouco você colocar o seu clube, que tem tantas pessoas apaixonadas e tal, na mão de alguém. Mas assim, putz, vai dar certo, não vai dar certo, é o que o Tironi falou. Acho que a gente tem que entender muito melhor ainda. Acho que a gente entendeu muito pouco ainda do que está acontecendo. É muita informação saindo nos últimos meses, né? A situação do fundo de investimento, essa agora da base. Então, é natural o torcedor ficar assustado também com tudo que está acontecendo, porque é muita informação. Ano passado parecia estar tudo indo certinho, num caminho bom. De repente está devendo horrores, precisando achar investimento para a base profissional. Então, assim, assusta todo mundo. E dá para entender a galera que talvez não esteja olhando com muito bons olhos nesse momento. O que eu entendi das falas do Casares foi de que nós estamos diante de um primeiro passo para uma venda do São Paulo, transformação em SAF. Ele disse que ele não crava, mas fala, não seremos nem os primeiros, também não seremos os últimos nesse movimento de SAF. E ele diz, primeiro, eu entendi que a coisa está adiantada, que as conversas com o Evangelos Marinakis estão adiantadas, é um caminho já aberto, e que, em dando certo, isso a médio prazo pode se transformar, claro, com a entrada dele no clube, ganhando confiança, as coisas dando certo, indo para o conselho, né? De repente São Paulo pode virar uma SAF e ele ser o comprador prioritário. Eu fiquei com essa impressão, Arnaldo, Tironi, Priscila, não sei se vocês ficaram com essa impressão. Ele fala isso, na verdade. Ele fala no final, né? Ele fala teria que seria... prioridade, sim. Ele até fala, eu não estaria mais aqui e tal. Mas ele encaminha nesse sentido. Não sei se está adiantado o negócio, mas... Isso não preocupa porque isso vocês? Isso não estava no horizonte, né? Até então não se falava em SAF. Então, por isso que eu estou falando. Isso é uma coisa que ele disse. Disse. Né? E que ninguém esperava que ele dissesse. Como é que leitura que vocês fazem? Bom, o Leandro tinha uma observação, faça, Leandro. Eu ia só falar se isso não preocupa vocês, porque o São Paulo basicamente está sendo, entre aspas, vendido para uma SAF de forma indireta. Porque se amanhã surgir outra SAF querendo comprar o São Paulo, essa SAF do Evangelos Marinakis vai ter prioridade sobre a compra do São Paulo. Então a gente não vai ter nem essa opção de escolha
de, pô, não, eu prefiro, sei lá, a SAF do grupo da FSG ou do grupo City. Pelo menos no meu entendimento, essa prioridade de compra que o Evangelos teria sobre o São Paulo seria mais ou menos nessa pegada, né? Tipo, pô, surgiu uma outra SAF querendo comprar o São Paulo, mas se o Evangelos falar, não, eu quero fazer a compra do São Paulo, ele tem a prioridade de fazer essa compra e a gente acaba ficando na mão, querendo ou não, de um mecenas, que é o caso dele. Vamos lá, calma. Sou mais velho aqui? Não, Maurício mais velho. Eu acho o seguinte, pegando tudo, e assim, é impressionante como a Priscila falou, como o São Paulo começou o ano de um jeito, a partir do meio do ano mudou a perspectiva, talvez já com essa previsão de déficit gigante que estava já no ar, né? No meio do ano. A janela do meio do ano sinalizou já o déficit, na minha opinião, ou um pouco de recuo nos gastos. E aí a tal da tríade do segundo mandato do Casares, que já estava em andamento. Então a tríade recuperação financeira, reestruturação da base, que agora a gente está entendendo um pouco melhor a ideia, e Morumbi 2030, ou Centenário, essa tríade ela não foi anunciada no momento que o Casares é reeleito. Ela foi anunciada no meio do segundo mandato, no primeiro ano do segundo mandato, mas no meio desse primeiro ano. Eu acho que a SAF do São Paulo, do jeito que a gente entende SAF no futebol brasileiro hoje, o Botafogo, Vasco, o Cruzeiro, ela ainda está longe. Por quê? Porque esses outros clubes, né? E aí, Leandro, assim, não é uma questão de concorrência. Eles venderam para quem... tem uma proposta? Vende. O patrimônio do São Paulo custa muito mais que qualquer um desses clubes. E a situação não é tão desesperadora. O que eu compreendi dessas falas do Casares de ontem é que a parceria na base, que não é ainda a venda do clube, pode ser um passo para lá na frente o São Paulo virar SAF, e se essa parceria com esse grego der certo, ele é um dos candidatos a comprar. Entendemos a mesma coisa. Então entendemos a mesma coisa, mas é um processo, certo? Sim. E talvez a parceria na base seja mais fácil de aprovar no Conselho do que a venda do São Paulo. A venda do São Paulo é vender a base, o Morumbi, os CTs, o patrimônio inteiro do São Paulo, que é um passo um pouco mais... assim, eu acho que mais delicado, mais difícil de ser dado. Porque deixa de ser seu, né? Isso, né? Eu acho que num primeiro momento o São Paulo, e acho que isso que eu teria um parceiro numa iniciativa inédita. Um parceiro para fomentar jogadores. Sim, na formação. Na formação. Que futuramente pode vir a ser o seu dono, se esse processo... Mas inicialmente é uma parceria, que para mim ainda carece de esclarecimentos. Tipo, qual é o aporte? Como é que vai ser a parceria? Quanto de cada atleta o parceiro terá? Como será a capital? Né? Então está muito embrionário. Detalhamento. E o que me impressiona é que da entrevista que eu vi exclusiva dela com o Casares, não faz tanto... Quanto tempo faz, Priscila? Não faz tanto tempo isso. Acho que foi menos de um mês. Em novembro, eu acho. Foi bem... Esse, no máximo outubro. Outubro. Foi a última grande exclusiva do Casares. Esse tema, por exemplo, grego, parceiro, categoria de base, não existia. Não estava. Eu imagino que tivesse na cabeça dele, nas tratativas, mas a gente não estava falando nisso. Começou a existir quando o Casares foi viajar lá. E ninguém sabia para onde era tal. E até ontem falou, falou que eu estava de férias, não estava trabalhando e tal. Foi ali que apareceu essa história de base. E aí o Sgarbi falou, né? Da venda da base, isso... Mas isso não significa que já não tivesse rolando isso. Apenas não veio sim. a público. Com certeza, né? Não. Acho que não é de um dia para o outro que você faz um negócio assim.